Alguma vez você já se sentiu inadequado? Você já sentiu que o simples fato de ser quem você é afasta as pessoas, deixa elas enojadas? Você já sentiu medo de mostrar para as pessoas quem você realmente é, com medo delas se afastarem? E aí você se odiou por isso e quis fingir que é outra coisa só por acreditar que seria mais fácil viver assim? E aí, quanto tempo você levou para perceber que não é nada mais fácil? Na verdade, talvez seja até mais difícil fingir que é outra pessoa. E aí, sabe, esses são alguns dos questionamentos que passam pela minha cabeça quando eu leio um bom livro que tem uma temática LGBTQIA+. E aí essas questões, elas me atravessam porque, bom, eu sou uma mulher negra e mesmo que de pele clara, isso é uma coisa que eu não consigo esconder. É a primeira coisa, a primeira informação que chega quando alguém me vê na rua. Então, se eu passo por algum tipo de opressão, discriminação, preconceito, não é algo que eu consiga fingir que eu não sou, pra poder evitar esse desconforto, sabe? Já o nosso gênero, a nossa orientação sexual, esses são pedaços da gente que são, em parte, uma performance, que está relacionada com a nossa essência, ok? Mas ainda assim nós performamos isso, em certo nível. E aí, acontece que em alguns momentos a gente pode performar algo que não está de acordo com a nossa essência para buscar uma aceitação na sociedade. Só que eu, enquanto pessoa cis e hétero, performo identidades muito aceitas pela sociedade. Então, assim, isso não significa que seja ótimo, perfeito, mas só significa que eu tenho um aval social para performar dessa forma, sabe? Então, a minha orientação sexual é o que a sociedade espera que seja. Então, eu não tenho grandes conflitos para poder executar esse papel na sociedade, sabe? E aí, quando eu sou atravessada
por essas narrativas em que as pessoas precisam deformar essa parte de si, precisam encenar uma outra performance para buscar uma aceitação, tanto pela sociedade quanto pelas pessoas que elas amam. Eu sou colocada num novo campo de dor. É novo pra mim, sabe? E foi mais ou menos isso que aconteceu com o livro A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Em resumo, é uma história sobre um homem que é um homem do campo, ele trabalha na terra, ajudando o pai. É um homem simples, ele não aprendeu a ler e escrever, trabalha duro, é muito apegado à família. E aí tem uma questão, ele é gay. Ele é gay e ele se apaixona por um colega de trabalho, um moço que mora ali na vizinhança, e eles vivem um romance. E aí quando esse romance é descoberto, eu acho que o desprezo que ele recebe da família dói mais do que a sua que ele leva, tanto ele quanto o parceiro, sabe? E aí se instala um drama familiar. E aí, por desdobramentos desses dramas familiares, ele sai de casa e nunca mais vê esse homem por quem ele é apaixonado. Ele vive várias experiências na estrada, enfim, conhece muitos lugares, mas ele nunca esquece desse romance que ele viveu e ele vive uma vida de uma pessoa que tá tentando esconder ser quem ele é. E existem muitas reflexões e muitas narrativas muito bonitas dentro dessa temática que eu não vou falar porque eu acredito que você deva ler esse livro. O ponto central da narrativa, né, depois desses desdobramentos, é que, depois de velho, lá para os seus 30 e poucos anos, ele decide aprender a ler e escrever. E aí ele começa a fazer aquele processo de alfabetização tardio nas escolas, né, que tem disponível. E por que que ele quer aprender a ler e escrever? Porque antes de se separar desse homem por quem ele é apaixonado, ele recebe uma carta desse cara. E essa carta nunca foi lida, porque ele é analfabeto e porque ele jamais deixaria que qualquer outra pessoa entrasse nesse ambiente de intimidade dos dois. Porque a verdade é que ninguém nunca apoiou esse relacionamento, ninguém nunca apoiou esse amor. Então, ele não tem motivos nenhum pra deixar que alguém lesse essa carta pra ele, sabe? Ele inicia essa jornada e é muito bonito ver como o autor consegue narrar esse processo de alfabetização de uma pessoa que veio de uma cidade pequena, que trabalhou na terra. A gente diz, né, que é uma pessoa simples, mas a gente sabe que a verdade não é, né? Mas que tem essa característica mais rústica, mais endurecida e que ainda assim sabe falar tão bem dos próprios sentimentos. Ainda assim sabe narrar sua dor, de nos colocar num ponto extremamente vulnerável diante da narrativa dele, sabe? Foi uma viagem emocional muito intensa, é muito dolorido ler esse livro, mas ao mesmo tempo é muito poético. É esse tipo de livro que a gente gosta de ler, né? Um livro que faz a gente esquecer da nossa rotina, da nossa vida, dos nossos problemas. Uma outra questão também que o livro trata, e que eu acho que é bem interessante, rende bastante discussão, é como a violência é produto do medo. Eu não vou discorrer muito sobre o que acontece no livro, porque é importante que vocês leiam, né? Não quero dar spoiler. Mas como é que o medo engatilha um ciclo de violência que não tem fim. A única forma de acabar com esse ciclo de violência é acabar com o medo do desconhecido, sabe? Como é irracional, mas ao mesmo tempo comum, que aquilo que nos causou tanta dor seja usado por nós para machucar quem a gente ama. Por que que a gente faz isso, né? Eu acho que esse questionamento ele ficou rondando a minha cabeça ao longo da narrativa. Por que que a gente perpetua atitudes que nos dilaceram? E aí a minha resposta eu acho que é o medo, né? Dá pra ver que todos esses personagens da história, eles estão com medo de serem descobertos, com medo de abrir mão desses preconceitos sociais, sabe? E é isso que faz com que eles sejam tão violentos.
Quando em alguns momentos o personagem abre mão desse medo, quando ele se permite ser vulnerável para algumas pessoas, ele descobre que ele não tá sozinho. E aí ele encontra um pouco de companhia, a vida fica um pouco mais tolerável, sabe? É bonito. É um livro muito bonito, triste. Eu acho que a gente precisa, assim, dar voz para essas pessoas e para suas histórias. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que que você achou, se você concorda comigo, se tem algo que eu não falei sobre as questões que esse livro traz.